O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus queridos amigos, paz do Senhor possa estar com todos vós. Louvamos ao nosso Deus pelo seu amor, seu cuidado para conosco, nos livrou de todo mal e aqui estamos mais um dia reunidos para continuarmos a estudar a palavra do Senhor através do livro Grande Conflito. Eu quero desejar boas-vindas aos novos inscritos no nosso canal, que sintam bem ao ouvir cada dia aqui a palavra do Senhor. E não esqueçam, deixem os vossos comentários, né? Deixem os vossos likes, porque isso é muito fundamental e importante para que o canal possa crescer. O nosso desafio é de nós chegarmos aos 500 inscritos, não é? Pretendemos que esse canal possa expandir e mais pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Ontem tivemos um sábado recheado, e esperamos que todos tiveram o privilégio de ser abençoados, santificados e descansados no Senhor. Eu quero vos convidar a orar para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Obrigado pela bênção que o Senhor nos concede de abrirmos a tua palavra. E queremos pedir que o teu Espírito possa nos conduzir e abrir o nosso entendimento. Nós rogamos esses favores e bênçãos em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que são novos aqui no nosso canal, eu sou Nicodemos Neves e cada dia tenho aqui esforçado para partilhar este Evangelho através do livro Grande Conflito, que está dentro do projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, espalhar esse livro pelo mundo inteiro, conforme o desejo da escritora, e acredito também o desejo de Deus, porque foi Deus quem deu a inspiração e revelou para que fosse escrito esse livro. Então, cada dia aqui estamos estudando porções sobre porções deste livro. E assim, eu espero que você possa ajudar na colaboração de expandir este canal, levar este canal até os seus amigos, onde eles possam ter a bênção de ouvir essas meditações, essas reflexões. E o nosso tema de hoje é a continuação do tema do livro Grande Conflito, capítulo 6, Dois Heróis Enfrentam a Morte. No estudo anterior, nós abordamos sobre desafiando a fogueira e vimos como João Husse, mesmo perante o fogo, a fogueira, a sua voz não silenciou, porque ele enfrentou a fogueira com coragem, com fé, com confiança no Salvador. E um outro entra no cenário, que é o Jerônimo, o seu amigo, amigo de João Husse, que foi a constância para tentar enfrentar a situação e ajudar o amigo. Mas quando chegou por lá, nós vimos que não conseguiu e percebeu que afinal tinha se exposto ao perigo. Foi preso e jogado pela másmora, né? Ou pelo calabouço. Estando lá no calabouço por algum tempo, foi chamado perante o concílio. A enfrentar o concílio é o que nós vamos ver aqui o que aconteceu. A violação do salvo-conduto de Husse, porque quando Husse foi chamado ao concílio, ele levava o salvo-conduto do rei Sigismund, da Alemanha, e também da Boêmia. Mas houve violação desse salvo-conduto, não houve respeito para com isso. Fez com que ele fosse parar no calabouço e, por fim, sendo destruído. Isso suscitou uma tempestade de indignação. O concílio decidiu, em vez de queimar Jerônimo, obrigá-lo a retratar-se. Então, no contexto de Jerônimo, o concílio tentou jogar com ele. Pronto. Já que
na questão de Ussi, suscitou contenda, então vamos tentar obrigar Jerônimo a retratar-se. Ofereceu-lhe a alternativa de abjurar ou morrer na fogueira. Enfraquecido pela moléstia, pelos rigores do cárcere e pela tortura da ansiedade e apreensão, separado dos amigos e desanimado pela morte de Ussi, a fortaleza de Jerônimo cedeu. Meus amigos, Satanás procura sempre nos atacar nas nossas fraquezas. E vemos aqui este homem que veio com coragem e ânimo de auxiliar o seu amigo a ceder perante o concílio. Comprometeu-se a aderir à fé católica e aceitou o voto do concílio ao este condenar as doutrinas de Wycliffe e de Hussey, exceção feita, contudo, às sagradas verdades que eles haviam ensinado. Ele concordou. Olha, tudo bem, desanimado, né? Por essa razão que nós temos que buscar sempre estar animados no Senhor, porque Satanás aproveita deste momento para nos envergonhar, para envergonhar o nome do Senhor. Então, Jerônimo cedeu. Jerônimo rendeu-se ao concílio, negando as doutrinas que Wycliffe ensinou e Hussey, excepto aquilo que era diretamente ensinado das Sagradas Escrituras. Mas na solidão do calabouço, ele viu mais claramente o que havia feito. Depois do concílio, foi levado novamente a calabouço, à prisão. Ali ele refletiu profundamente no que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade de Hussey. E, em contraste, refletiu em sua própria negação da verdade. Deus foi tão misericordioso e conhecia a sinceridade deste homem e deu-lhe o privilégio, a oportunidade dele reconsiderar, dele refletir do seu abandono da verdade ou da sua negação. Pensou no divino mestre que, por amor a ele, suportou a morte na cruz. Antes de sua retratação, encontrara conforto em todos os sofrimentos, na certeza do favor de Deus. Agora, porém, o remorso e a dúvida lhe torturavam o espírito. Eu, quando vejo a história de Jerônimo, eu lembro-me da história de Pedro, também que na hora crucial que deveria dar testemunho, enfrentar, fracassou e negou seu mestre. Mas o remorso, né, torturou a mente do discípulo de Cristo. Ele se arrependeu e voltou como um verdadeiro discípulo de Jesus. E no caso de Jerônimo, é quase idêntico. Jerônimo sabia que outras retratações ainda teriam que ser feitas antes que pudesse estar em paz com Roma, com a Igreja Católica. E sabe que um passo dá para o outro. O caminho em que estava entrando apenas poderia terminar em completa apostasia. Lá no calabouço ele compreendeu. Logo ele foi novamente levado perante o concílio. Sua submissão não satisfizera aos juízes. E realmente, como ele pensou, aquilo que ele negou não era suficiente para os juízes. Eles queriam mais, a ponto de o homem cair na apostasia completa. E o diabo é assim, meus irmãos. Quando nós vemos irmãos na igreja apostatados, não foi algo que aconteceu de um momento para outro. Começa com pequenas cedências e depois, de repente, vem outra, e de repente, a pessoa apostata completamente. É perigoso nós cedermos quanto à questão da verdade. Muitas vezes cedem a fazem pequenas concessões na sua vida. Hoje, eu posso transgredir a lei do sábado só hoje. É só hoje, eu só vou para o trabalho das 7 às 9, depois eu vou para a igreja. Essas pequenas concessões vão trazendo problemas. Depois, se não houver um arrependimento sincero, é o caminho da apostasia. Eu falo de sábado, falamos de outras coisas mais. Continuando, diz que apenas renunciando sem reservas à verdade poderia Jerônimo preservar a vida. Decidira-se, porém, a confessar sua fé e seguir as chamas seu irmão mártir. Então Jerônimo, depois de uma profunda reflexão, aproveitou da oportunidade que Deus lhe deu e ele decidiu, porém, olha, eu vou confessar a minha fé. Nem que seja que tenha que seguir o caminho que o meu irmão seguiu, eu vou seguir. Renunciou à abjuração anterior e, como moribundo,
exigiu solenemente a oportunidade de apresentar sua defesa. Os prelados insistiram em que ele meramente afirmasse ou negasse suas acusações lançadas contra sua pessoa. Jerônimo protestou. Jerônimo protestou contra tal crueldade e injustiça, dizendo: conservaste-me encerrado durante 340 dias numa horrível prisão. Trazeis-me depois diante de vós, e dando ouvidos a meus inimigos mortais, recusai-vos a ouvir-me. Tende cuidado em não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. Minha vida não tem senão pouca importância. E quando vos exorto a não lavrar uma sentença injusta, falo menos por mim do que por vós. Então Jerônimo reconheceu a sua falha e agora ele queria se defender a verdade. E ele insistiu com o prelado, ele insistiu contra a assembleia, o concílio, que ele precisava de falar algo. Seu pedido finalmente foi atendido na presença dos juízes. Jerônimo ajoelhou-se e pediu que o Divino Espírito lhe dirigisse os pensamentos, de modo que nada falasse contrário à verdade ou indigno do seu mestre. E o nosso Deus atendeu o seu pedido, porque Deus reconhecia realmente que ele estava num momento de fraqueza e o arrependimento foi sincero. Para ele, neste dia, cumpriu-se a promessa de Jesus. Esta promessa que todos nós devemos ter em nossa mente, porque os dias que virão diante de nós, também teremos que confiar unicamente no Espírito Santo, que nos dará poder e palavras para podermos testemunhar da nossa fé. Em Mateus 10, versos 19 e 20 é dito: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Sim, meus amigos, naquele momento, quando nós estivermos presos ou teremos que dar testemunho, não teremos a palavra de Deus nas nossas mãos, nem talvez teremos nos nossos dispositivos eletrônicos. Então nós temos que confiar unicamente na palavra do Senhor, nas promessas de Jesus. Hoje vivemos um tempo em que muitos não têm a palavra do Senhor armazenada na sua mente. Não têm as promessas de Jesus na sua mente para recorrer a elas como socorro bem presente no tempo de angústia ou no tempo presente. O que será que vai acontecer se tivermos que passar por esses momentos? É necessário que cada um de nós estejamos firmes. É necessário que cada um de nós enchamos-nos da palavra do Senhor, das suas promessas, porque hoje nós temos a palavra de Deus nos telemóveis, no iPhones, no iPads, por aí fora, distribuído em várias línguas. Mas, meus amigos, este mundo que nós vemos está caminhando para um tempo em que a palavra de Deus não estará nas mãos das pessoas. Será novamente retirado, será novamente proibido. E é necessário nós enchermos a nossa mente desta palavra, para que no momento certo, uma outra promessa de Jesus se cumpra em nós. E o Espírito Santo vos lembrará tudo quanto vos foi ensinado. Será que estamos preparados para isso? E por outra, cuidado com pequenas cedências quanto à verdade. Permaneçamos firmes, permaneçamos fiéis à verdade que conhecemos. Nunca vamos deixarmos-nos ser levados pela dor, pelo sofrimento, porque, meus amigos, olhemos para Jesus, que muito mais sofreu por nós. Que Deus possa nos abençoar e essa história possa nos levar a refletir e a ver quão perigoso é cedermos, quão perigoso é fazermos pequenas concessões quanto à verdade. A palavra do Senhor, ela e unicamente ela, deve prevalecer. Seja o sofrimento ou não, que possamos permanecer fiéis. Vamos orar? Amado Deus, Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor deu oportunidade a teu servo. Caiu no fracasso pelas fúrias das tempestades que estavam assolando a sua vida. Fracassou, mas o Pai foi tão misericordioso
ainda lhe deu a oportunidade de voltar, de se arrepender. Ajuda-nos também e perdoa-nos quantas concessões já fizemos na nossa vida cristã, quantas vezes já fraquejamos e caímos, cedemos, negamos a nossa fé por coisas simples. Ajuda-nos a fortalecer, que o Teu Espírito possa animar-nos, animar a nossa mente e o nosso coração a permanecer fiel. E ajuda-nos também, Senhor, a encher a nossa mente das Tuas promessas, para que no tempo certo possamos ser lembrados pelo Teu Espírito dessas promessas e agarrá-las para mantermos fiéis, firmes como a rocha. Fique conosco e abençoe cada pessoa que aqui assiste esse estudo. Suplico e agradeço pela fé no nome de Jesus. Amém. No próximo estudo, nós estaremos estudando sobre Jerônimo se arrepende. Vamos falar sobre o seu arrependimento. Convide amigos, partilhe este estudo com os seus amigos e familiares para que todos possam estar dentro do conhecimento da vontade de Deus. Um grande abraço, eu espero por ti no próximo estudo e até lá que o Senhor te guarde. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.